Boa noite, meus irmãos, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? As pessoas que já conectaram? Ah, sim, vocês estão me ouvindo. Que bom. Vocês querem que a gente aguarde uns 2 minutinhos? Ou já podemos fazer a prece e já começar o nosso bate-papo? Obrigada, Gorete. Obrigada, Jane. Obrigado, Vinícius. Obrigada a todos que já adentraram aí para a gente poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Então vamos lá, né? Acho que como a espiritualidade tem a pontualidade dela, vamos também contar com a nossa. E primeiramente eu gostaria de agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, poder refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e agradecer especialmente ao Vinícius pelo convite e o carinho da Gorete, de todos aqueles que contribuíram para que eu pudesse estar fazendo essa transmissão ao vivo, porque é a primeira vez que eu estou fazendo, então eu não sabia personalizar. Vocês me desculpem aí se eu estiver um pouco nervosa também. Mas enfim, vamos fazer a nossa prece inicial então. Então vamos pedir nesse momento, elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso mestre amado, nosso médico das almas, nosso irmão, nosso amigo. Vamos nos sintonizar também com os amigos espirituais que nos protegem, com a equipe espiritual do Centro Espírita Divino Amigo, aos nossos anjos da guarda, aos nossos protetores queridos, ao nosso Pai, para que Ele possa, nesse instante, nos inspirar, nos harmonizar e nos interligar como irmãos que somos. Mestre Jesus, que a cada lar que está aqui, neste momento, conectado nessa live, para aprendermos juntos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, nós pedimos que enquanto nós estivermos aqui reunidos, Jesus, que os nossos lares possam ser abençoados com a proteção espiritual e com o tratamento a nós, aos nossos entes queridos e a todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. Que eles possam ser acolhidos e encaminhados ao Centro Espírita Amigo Divino, Divino Amigo, perdão. E também, Senhor Jesus, que nós possamos ser tratados no nosso psicossomos, reequilibrando a nossa mente e as nossas emoções, reequilibrando o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material. E com a oração, Jesus, que o Senhor nos ensinou, damos início a esse momento de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos lá, né? Meu nome é Carla Natália dos Santos, eu sou residente aqui em Uberlândia, nascida também, e o tema que nós vamos falar nesta noite, nós vamos debater aqui, né? Apresentar para vocês, é o tema despotismo. E interessante que esse tema apareceu para nós recentemente, já no início do mês de fevereiro, que eu acho que a espiritualidade estava cansada de me ver dando muitas desculpas, sabe? Porque eu abri aleatoriamente o livro Palavras da Vida Eterna e caiu em desculpismo, eu entendi o recado. E é bem interessante porque quando eu fui estudar um pouco mais esse tema, eu vi o quanto realmente que a gente precisa prestar atenção nas desculpas que a gente inventa, que a gente cria, o que a gente dá para obstruir a nossa caminhada espiritual
e o quanto que o desculpismo está relacionado com o nosso desamor por nós mesmos, com o espírito sem evolução. Então, ao abrir o Palavras da Vida Eterna, né, que é um livro em parceria do Chico com o Emmanuel, para dissertar sobre o desculpismo, o Emmanuel traz para nós um trecho da parábola da Grande Ceia. É só um trecho. Mas então, eu gostaria de ler para vocês a parábola da Grande Ceia. Aí eu estou trazendo aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, tá? Ela é curtinha, mas eu acho importante a gente ler para a gente recordar, porque a parábola da Grande Ceia, ela não é uma parábola muito conhecida também, né? Como a parábola do semeador e todas as outras, né? Que a gente conhece. Então vamos lá. Parábola da Grande Ceia. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou a seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos, um a escusar-se. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dê por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse o outro, e vou experimentá-lo. Rogo-te que me dê por escusado. Casei-me, disse o outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isso ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze, para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenastes e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Disse Jesus. Do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 16 a 24. Meus irmãos, primeiramente, né, quando a gente fala de parábola de Jesus, a gente sabe que Jesus falava por metáforas e a gente precisa decodificar a parábola, a gente precisa tirar os símbolos do que Jesus estava tentando dizer e trazer para a nossa realidade e compreender a mensagem que ele queria passar. Então, nesse momento, eu vou pegar a parábola, eu vou dividir ela em umas 3, 4 partes para a gente entender. Então, a gente precisava entender o seguinte: Jesus disse, havia um homem que preparou uma grande ceia. E a gente sabe que nas ceias tem muitas iguarias. E ele disse assim, chamou um servo, vinde, e falou assim, ó, tá tudo preparado, vá e fala para todos vir, porque tá tudo preparado. Então, em primeiro lugar, gente, desculpa, assim, cortar um pouquinho, se eu ouvir uma cachorrinha latina, é a minha cachorrinha Duda, tá? Espero que não atrapalhe. Que eu moro no condomínio, então às vezes é o momento de alguém entrar e ela fica um pouco agitada. Então, voltando lá. Quem que é esse certo homem? O que é essa grande ceia? E o que está preparado? Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que esse grande homem é Deus, o nosso Pai, que nos criou. E Ele preparou para a gente uma grande ceia. O que Ele preparou? Ele preparou para nós a nossa destinação. Nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes e latentes em nós a nossa centelha vivaz das virtudes que nós devemos desenvolver ao longo da nossa jornada evolutiva. Essas virtudes são as iguarias que estão nessa ceia: o amor, o perdão, a compaixão, a humildade, a mansuetude, a benevolência, a serenidade. Todas essas virtudes que a gente sabe que nós precisamos desenvolver e que é de nossa responsabilidade fazer isso ao longo das diversas reencarnações. Porém, o que acontece? Quando Deus preparou tudo para nós e falou assim, servo, vai lá e convida a todos, nós precisamos falar assim, quem que é esse servo? E quem são os primeiros convidados? Primeiro, eu já disse, os primeiros convidados somos todos nós.
Ele falou, vai lá e convida a todos. Agora, quem é o primeiro convidado, o primeiro servo que foi lá? Porque, veja bem, quem foram esses convidados? Fomos todos nós. Mas nós aceitamos o convite para ceiar junto com o pai? Não, nós excusamos. Um deu uma desculpa do dinheiro. Falou assim, olha, eu comprei um campo aqui, não tenho tempo de ir, eu preciso cuidar dele. Por favor, me desculpa, mas não dá. O outro virou, olha, eu tenho 5 juntas de boi. Tipo assim, nossa, mas que poder, né? Que grandiosidade, eu sou muito importante, né? Pra quê? Eu vou num convidado de não sei quem. O outro já virou, olha, acabei de casar. Ou seja, o sexo, né? Então, nós, os primeiros convidados fomos todos nós, mas nós recusamos o convite por desculpas materialistas, pelo dinheiro, pelo poder e pelo sexo. E quem nos convidou? Se convidou a todos, o primeiro servo foi o amor. O amor que foi nos convidar a todos. Porém, nós recusamos pela nossa falta de visão, pela nossa experiência, né? Ou pelo nosso livre-arbítrio, né? Nós escolhemos o quê? Não ir. Enfim. Aí, o servo foi lá do amor e falou assim, Senhor, ninguém apareceu, ninguém quis. Aí, passou um tempo, ele ficou irado, falou assim, agora você vai lá nas ruas e no becos e pega os coxos, os pobres, os famintos, os mendigos, os leprosos e traz. O servo foi e trouxe, mas ainda sobrou lugar. Então, quem são os segundos convidados? E quem é o segundo servo? A partir do momento que nós, os primeiros convidados, nos recusamos a ir através do amor e a nossa visão está estritamente no campo materialista, naturalmente nós vamos atrair para nós o quê? A dor expiatória. Nós vamos ter os problemas de visão, de paralisia, nós vamos ter os problemas emocionais, os problemas crônicos, ou seja, todas essas questões expiatórias que nos chamam a atenção. Agora, doeu? Porque é o seguinte, quando a gente está com sede, a gente busca o quê? A água. Quando a gente está com fome, a gente busca o alimento. Quando a gente está com uma enfermidade no corpo, a gente busca o remédio. Quando a gente está com uma dor na alma, a gente busca quem? Jesus. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o nosso caminho, é o nosso médico. Mas só, o que então, os segundos convidados são aqueles que recusaram o primeiro convite e chegou a dor expiatória. Então, o segundo servo, é a expiação, é a dor. É a dor que vem como para chamar. Ó, você não tá querendo olhar para essas virtudes, você não está querendo ser feliz, você não está querendo ceiar comigo. Imagina como é que é uma ceia junto com o Pai. Nós não gostamos de ficar em família, com as nossas famílias, com os nossos pais. Imagina a gente ceiando no meio das virtudes espirituais com o nosso Pai Celestial. Então eu vou dar não, né? A gente atrai para nós essa dorzinha, né? Deus permite, para que a gente possa o quê? Agora eu mudo a direção do meu olhar e falo assim, não, agora para me curar essa dor, eu busco Jesus. Para me desenvolver nessas virtudes. Mas, no entanto, lembram-se que na parábola, o que aconteceu? Nem todos apareceram. Né? Nem todos quiseram. Ou seja, eu estou com a dor expiatória, está doendo, está ruim, não está bom, mas eu ainda estou revoltado, estou orgulhoso, não estou aceitando as provas que Deus está me dando, estou me rebelando. E aí o que acontece? Deus vira e chama o segundo servo. Fulano, agora você vai lá e obriga todo mundo ali. Porque está tudo preparado. Todos nós nascemos na nossa essência, como fomos criados simples e ignorantes, para sermos felizes. Está tudo preparado para nós. E a gente está negando um convite atrás do outro para a gente não ir. Então vocês veem. E o segundo servo, que já não é mais um convite, porque ele vai vir obrigado, é quem? É o sofrimento. Aí o sofrimento vai bater na porta. E aí a dor vai chegar. Por exemplo, a gente pode citar os suicidas, por exemplo, né, que optam
se rebelam contra a dor expiatória, que não aceitam e tiram a própria vida. E pelo sofrimento ali de se verem terem tirado a oportunidade reencarnatória, se veem no processo de voltar até o Pai. Era preciso? O Pai fez tudo, chamou a todos os momentos, deu todos os sinais. Mas, no entanto, a gente fez o quê? A gente não aceitou. Não tem ninguém com medo aí não, né? Nós estamos num processo, num período tão singular aqui que nós estamos vivendo, né? Um período de pandemia, num momento iniciando, né, o nosso processo de transição planetária, passando de um planeta de regeneração para um planeta de provas de expiação para um planeta de regeneração. Olha, eu já querendo estar lá, né? Então eu tenho que aceitar o convite. Se não é do amor, é da dor expiatória. Mas, então, nós precisamos, então, nesse momento, refletir o seguinte: cara, nós já estamos em franco processo evolutivo. Se a gente for parar para pensar nessa parábola e parar para pensar o seguinte, que nós estamos nesse processo singular, desafiador, num processo de período de transição planetária, e estamos vivendo a terceira revelação, que é o Consolador Primitivo. Então quer dizer também que a gente recusou a primeira revelação de Moisés, que muita gente foi. A gente não foi também na segunda revelação, que é a lei de amor, e nós aceitamos o convite até agora. Mas será que nós aceitamos mesmo? Essa é a grande questão. Ou será que nós estamos só aqui, por exemplo? Tem um convite para mim. Eu tô lá, eu tô na porta para me entrar para essa grande ceia. Eu sei que essa grande ceia está acontecendo, ela existe. Eu tô ouvindo os barulhos da festa, eu tô ouvindo todo mundo comer, eu tô ouvindo as pessoas se felicitar. Mas eu realmente já adentrei nessa festa? Então, para isso, a gente vai trazer um recadinho aqui. Peraí, só um minuto. Opa, só um minutinho. Nós vamos trazer um recadinho aqui para vocês de Mateus, do capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pessoal, o que eu estou querendo dizer agora para vocês? Os convites da vida de Jesus, do Pai, sempre vão vir para nós. Nós vamos poder aceitar ou não esse convite. Mas é indiscutivelmente um remedinho para a gente poder entrar nesse processo nosso de assimilar essas virtudes, é nós fazermos um encontro com o Mestre Jesus. Mais uma vez, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nesse caminho, Jesus traz para mim o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeira coisa, para a gente aceitar agora esse convite de Jesus, nós devemos ir até o Cristo. Vinde a mim. Mas ele fala uma coisa: você tem que estar cansado e sobrecarregado. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu preciso de amparo, que eu preciso do socorro espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, se eu estou com sede, eu busco água. Se as minhas questões são morais e espirituais, são da alma, eu busco a Jesus. Então, para a gente fazer essa caminhada, primeira coisa, eu tenho que estar fatigado da vida que eu estou vivendo, infeliz, e tenho que reconhecer que eu quero mudar. E Jesus faz uma promessa: eu vos aliviarei. Então, nesse momento, o que Jesus pede para nós não é Jesus vir até nós, é nós fazermos o movimento de ir até Jesus, nos entregarmos e fazermos esse grande encontro com o Mestre Jesus, porque ele faz uma promessa: eu vou te aliviar. Por quê? E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que ele fala? O que é tomai sobre vós o jugo? O que é o jugo de Jesus? É a diretriz de vida de Jesus. E qual que é a diretriz de vida de Jesus? Humildade, amor e perdão.
Jesus deu essa diretriz para nós em todas as atitudes da vida dela. Então, tomar. E não é só conhecer, é tomar. Tomar e trazer para dentro de você esse meu jugo, a diretriz da vida que eu vivi, como eu vivi, e aprender comigo. Aí Jesus já coloca pra gente a humildade, uma das virtudes que nós temos que desenvolver. Por que os primeiros servos não aceitaram o convite e os segundos servos não aceitaram o convite? Porque foram orgulhosos. Não aprendeu com Jesus, não quis. Né? Como que a criatura é maior que o Criador? E o nosso mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, é o nosso modelo, é o nosso guia. Então se coloca na posição de aprendiz da vida, por quê? Olha, eu tô agindo desse jeito, eu tô ficando doente, eu tô dando depressão, eu tô dando ansiedade, eu tô com problemas físicos, eu tô com problemas espirituais. Então, como que Jesus agiu quando isso aconteceu com ele? Quando determinada situação acontecia com Jesus? Né? Então, é tomar. Então, eu vou deixar o orgulho de lado, falar assim, eu não vou resolver mais com a carne. E vou na vida de Jesus e falo, como que Jesus resolveu isso? E ele fala ainda mais, que sou manso e humilde de coração. E aí Jesus traz pra gente uma outra coisa. Além dele colocar essas virtudes da mansuetude e da humildade em destaque, tem no Evangelho, se não me engano, bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra, né? E bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Ou seja, vocês querem ficar aqui? Vamos ceiar e continuar nesse progresso? Seja manso. Vocês querem ver a Deus? Tenha humildade. Então, assim, por quê? Porque eu vou ver Deus como? Como alguém que é dono de mim? Como alguém que acha que tem o controle de tudo? Ou alguém que é uma criatura de Deus e que Deus é soberanamente justo e bom e age misericordiamente comigo? E encontrareis descanso para a vossa alma. Então, ele fala então que a mansuetude e a humildade vai trazer para a gente o descanso para a nossa alma, diante das atribulações da vida que ele teve. E aí eu trago de novo na nossa memória o processo de desencarne de Jesus, né? Veja bem, eu fico refletindo sobre o caminho da Golgota, né? E fico vendo, é um herói, com certeza, porque além das humilhações, é, das injúrias, né, além das dores físicas e morais que Jesus passou, Jesus em nenhum momento olhou para alguém com julgamento, em nenhum momento ele se destinou, ele se preocupou, ele fez alguma menção de se justificar, de se explicar. E Jesus não aceitava a situação. Tanto é que ele falava assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que aquilo estava correto. A gente pode não concordar com uma situação, mas a gente não precisa se misturar a essa situação. E aí Jesus fez uma postura heróica, para ele ensinar para a gente que o caminho que ele estava fazendo era o verdadeiro. Ele teve que se imolar na cruz. Porque se ele parasse, se justificasse, tentasse explicar, todos iam se rebelar. Ele poderia até conseguir não ser crucificado, mas a gente não estaria vivendo ou não teria vivido essa grande revolução, né, que ainda está em curso, dessa transformação que a lei de amor trouxe para nós. Então, o exemplo de Jesus diante da dor foi o que nos tocou posteriormente para que nós pudéssemos o quê? Fazer uma nova caminhada. E aí, então, ele fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é o jugo, né? Que é o jugo de Jesus, então? Ele fala que o meu jugo é suave. Ou seja, a diretriz de vida dele é suave, porque a diretriz de vida dele está o conectando com o Pai, com todas essas virtudes. Então, diante das pequenezas, diante de tudo que acontece em sua volta, ele tem um olhar sobreposto, um olhar espiritual, porque ele já tem essa conexão com a espiritualidade, com o nosso Pai. Ele já tem o interesse e a vontade de cultivar essas verdades espirituais. E ele ainda fala, né, que o fardo dele é leve. Ou seja, não quer dizer que não vai ter peso. Imagina o peso de Jesus, a situação do desencarne dele. É uma coisa difícil, mas ficou leve para ele, porque ele tinha já sobreposto as questões materiais à espiritualidade. E como Jesus não deve ter crescido passando por essa prova, passando por essa experiência que ele vivenciou mais ainda.
Percebe, meus irmãos? Então, o que eu estou querendo trazer para a gente é que a gente utiliza os desculpismos, né, materialistas em detrimento das nossas conquistas espirituais, sendo que as coisas espirituais são passageiras. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência. Eu não sou a Carla Natália dos Santos, eu estou como Carla Natália dos Santos, numa experiência como cineasta, numa experiência como educadora, numa experiência onde eu vivi com os meus pais e a minha mãe, numa experiência como médium, mas isso é uma experiência. Eu já trago uma carga evolutiva, eu já trago, né, comigo experiências do passado e independente daquilo que foi, do que eu fiz de errado ontem ou hoje de manhã, não se compara aquilo que eu vou realizar de bom até o final da minha existência. Perdão, o que eu vou realizar de bom ao longo da minha eternidade. Porque também, muitas das vezes, na nossa postura de desamor conosco, nós recusamos o convite de desenvolver a nossa espiritualidade, as nossas virtudes por orgulho, por egoísmo. E será que o orgulho e o egoísmo não é uma atitude de desamor por nós que nos deixa na materialidade, em contatos com mentes enfermiças, nos deixam no sofrimento, porque um falou alguma coisa para mim, eu me magoo. Alguém entra no centro e não me cumprimenta, o que eu fiz de errado? Né? E nós podemos ver que raramente, assim, nós temos sérios problemas na nossa vida, rápido, assim, acontecendo um atrás do outro, para a gente viver uma pessoa rancorosa, uma pessoa que magoa, né? Nós temos pequenas coisinhas que vão acontecendo e nós deixamos isso acumular, como que Jesus foi assassinado, né? Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para nós, então, que é para nós refletirmos sobre as desculpas que nós estamos dando, principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, né? Porque não que nós somos melhores que alguém, mas nós temos muito conhecimento. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Nós estamos realmente trazendo o julgo desse conhecimento para dentro de nós? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, confiar no Mestre Jesus, fazer dele o nosso mestre, aprender com ele, é uma postura de amor. Eu pergunto, nós amamos o Cristo? Ao ponto de nós entregarmos a nossa vida a ele e fazer, eu não vou fazer do meu jeito, não vou fazer igual meu pai fez, eu vou fazer a minha história, eu vou cumprir a minha jornada evolutiva, porque eu estou aqui como espírito reencarnado. Recentemente eu estava pensando e como que foi para Jesus abandonar a sua mãe para cumprir a sua missão? Porque tá lá, né? Honrai a seu pai e a sua mãe. E uma certa vez Jesus, encontrando com os discípulos, estando reunido com os discípulos e com uma multidão, alguém virou para ele e disse, ó, sua mãe e seus irmãos estão chegando. E ele deu uma lição, mas quem são a minha mãe e os meus irmãos? Obviamente, Jesus não estava renegando a mãe, estava trazendo para nós essa irmandade universal, fraternal que estamos entre nós. Mas imagina um filho, às vezes, tendo que se ver sendo preso, sabendo que não é culpado, amando infinitamente a mãe e falando assim, mãe, eu sei que a senhora vai sofrer, mas eu tenho uma missão, e essa missão é do Pai. Ele que me deu e eu preciso cumprir. E ele se entregou à cruz, sabendo que a mãe sofreria muito por ele. Ou seja, ele não fez uma coisa que uma mãe aprovaria para se fazer, mas ele cumpriu a missão. E depois que ele cumpriu essa missão que ele teve, a mãe dele se rejubilou. No sentido assim, foi dolorido para ela, mas ela viu que na postura do filho, ela teve o quê? Ele teve a missão dele cumprida e ela entendeu. Obviamente que Mãe Maria ela já tinha uma superioridade para isso. Mas eu só estou trazendo isso porque às vezes a gente coloca desculpas. Porque meu pai me criou assim, minha mãe é daquele jeito, né? Eu não mudo porque é uma questão de criação. Não, não é uma questão de criação. Jesus se imolou na cruz amando sua mãe, deixou ela com a sua experiência, com a sua vivência, mas ele escolheu o caminho dele. Por mais que a nossa, se a gente olhar para trás, a gente não teve uma vida feliz, cabe a mim decidir agora o caminho que eu quero fazer. E para finalizar, meus amigos, o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, eu gostaria de lembrar para vocês, de trazer para nós aqui uma história
uma história que eu acho que é uma das grandes conversões que Jesus fez ainda em vida e que é um exemplo para nós de aceitar o convite através do amor, que é a história de Maria de Magdala. Todos nós sabemos que Maria de Magdala, na época do Cristo, era uma irmã que se aventurou no caminho da sensualidade e que ela vivia às custas, né, da venda do seu próprio corpo físico, e que ela vivia no meio da luxúria, da vida fácil, das festas mundanas. Mas Maria, ela sempre foi uma mulher em busca do amor, sedenta de amor. E certa vez, caminhando pela cidade onde ela morava, Maria avistou na praça pública Jesus falando com uma multidão. E ela parou para ouvir Jesus. E ela parou para ouvir Jesus, e ouvindo Jesus, ela virou assim e ficou tocada, sensibilizada pela palavra de Jesus, pelo convite que Jesus estava fazendo de um reino de amor, de justiça, de caridade. Mas Maria não se atreveu a chegar perto de Jesus, voltou para sua vida. Mas a partir daquele momento, a vida de Maria não era mais a mesma. Ela não conseguia mais ver a alegria nos risos fáceis das pessoas em sua volta, no colorido das roupas, das maquiagens, dos adereços, dos adornos. A música não lhe felicitava e aqueles prazeres não saciavam a sua alma. E ela pensou, eu vou até Jesus. Mas ela teve medo. Ela teve medo porque naquela época mulheres como Maria eram apedrejadas em praça pública. Mas ela falou assim, eu não posso ficar mais sem esse Cristo. Eu quero me entregar a essa vida que esse Cristo disse que eu posso ter, a esse amor que eu posso viver. Então Maria, imbuída de coragem, ela pegou uma balsa e foi para Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, que era lá onde Jesus estava. Ao chegar na casa de Simão Pedro, ao adentrar a casa, Maria percebeu, sentiu, que parecia que Jesus a estava esperando pela forma com que ele recebeu e pelo sorriso que estava em seu rosto. Maria se ajoelhou e chorou. E falou assim, Mestre, eu ouvi o seu convite amoroso do teu evangelho e eu gostaria de ser uma de suas ouvidas. Mas eu sou uma pecadora. Será que o Pai me aceitaria? Jesus, olhando para Maria, no hino do seu ser, falou, ergue-te os olhos, Maria, e regozija-te, porque tu ouvistes a boa nova, e Deus te abençoe. Será que alguém estaria relegado eternamente ao pecado? Que pai de amor seria esse? Na primavera, as flores também não dão em cima das ruínas? O que não são as ruínas senão os homens, e as flores as bênçãos de Deus? Estás iluminada pela luz da boa nova, Maria. Caminha-te sobre ela, porque o amor vence a multidão de pecados. Maria falou, realmente, Jesus, eu tenho amado muito e tenho sede de amor. E Jesus falou, realmente, a tua sede de amor é real, mas o mundo deturpou essa sede de amor, Maria. Através da porta larga, o homem ama somente aqueles que são da sua família, só faz o bem aos seus amigos, só faz devoções aos deuses que fazem favores assim. Quão poucos, Maria, se sacrificam em favor de qualquer pessoa na humanidade. Quantos são, Maria, que se sacrificam através do silêncio do labor do dia a dia para o bem do próximo, seja ele quem for. Maria, tocada no seu coração, disse, então, Senhor, o amor, para que nós possamos ver dentro de nós, do nosso coração, esse amor saciado, é somente através do sacrifício de nós mesmos? E Mestre, balançou a cabeça e disse que sim. Somente através do amor, Maria, porque o amor de um só dia, o amor materialista, o amor interesseiro, ele pode até exemplificar, mas ele desmorona com qualquer situação.
ele não se sustenta. E o verdadeiro amor nasce do sacrifício de si mesmo até a alma se imolar-se no silêncio das suas provas, para que todos em sua volta ouçam o amor de Deus através da eternidade. Conhecendo o coração de mulher de Maria e seu desejo de ser mãe, Jesus fala, porque Jesus conhece a cada um de nós. Você é mulher, Maria. Você sabe o sacrifício de uma mãe para criar o seu filho. Quantas lutas silenciosas uma mãe não vive para que seu filho cresça. E Maria desaba e chora mais uma vez nos braços de Cristo e diz, desgraçada sou eu, Cristo, que não posso ser mãe. E Jesus lhe responde, mas Maria, quem será maior aos olhos de Deus? A mãe que só cuida somente do seu rebento ou aquela que se dedica ao amor filial dos seus irmãos em humanidade? Nesse momento, Jesus levou para o coração de Maria, para a alma de Maria, uma outra perspectiva de vida, outras possibilidades. E Maria se viu agora o seu horizonte se alargar com o desenvolvimento da virtude do amor através do amor aos seus irmãos em humanidade. E ela tomou uma decisão. Mestre, a partir desse momento, eu renunciarei a todos os prazeres da carne para cuidar de você. Perdão, para cuidar dos meus irmãos em humanidade. A partir desse momento, Senhor Jesus, eu consolarei os aflitos. Eu cuidarei dos meus irmãos leprosos, dos meus irmãos mendigos. Mas nesse instante, aparece no umbral da porta Simão Pedro, com aquele olhar duro, cruel. Parecia que Maria de Magdala estava sentindo no imo da sua alma aquele olhar gélido, reprovador, porque naquela época, naquele período ainda, Simão Pedro era um irmão orgulhoso, preconceituoso, uma prostituta da minha casa. E Jesus percebeu a situação. Maria olhou para Jesus e perguntou, Senhor, o que será de nós quando o Senhor não estiver mais conosco? Jesus entendeu a profundidade do questionamento de Maria e disse, realmente, Maria, eu me vou, um dia eu partirei, mas estaremos juntos em espírito. Cabe a cada um pegar a sua cruz e seguir o seu caminho, primeiramente com fidelidade a Deus e segundo, com a total e restrita confiança a si mesmo. Mas Maria ainda estava temerosa com a presença de Pedro. E quando estava quase regressando, quase saindo da casa de Pedro, Jesus disse, vai-te, Maria, sacrifica-te e ama. Longo é o caminho, pedregosa é a jornada, a porta é estreita, mas a fé rompe todos os obstáculos, basta apenas crer. E Maria foi. Maria foi. E após o desencarne de Jesus, nós sabemos que Maria foi a primeira pessoa que Jesus se apresentou a ela. E naquele momento desse encontro com Jesus, após esse encontro com Jesus, todos os discípulos estavam se dispersando, estavam voltando para Galileia, para Jerusalém, e Maria queria acompanhar os discípulos, mas mais uma vez, Pedro e mais um dos discípulos de Cristo não permitiram que Maria os acompanhasse. E Maria lembrou de Jesus. Pedro tinha medo do coração de mulher de Maria por conta do passado de pecadora que ela tinha. Maria, então, resignou-se humildemente e se viu só na vida. E ela começou a receber convites para voltar para a sua vida passada e ela recusou todos. E foi para Magdala e Dalmanuta trabalhar honestamente para o sustento do seu corpo. Muitas das vezes ela era vista à margem do mar, chorando, lembrando de Jesus, o seu amigo querido que ela tanto amava. Até que um dia em Dalmanuta chegou alguns irmãos leprosos, um grupo, em busca de Jesus de Nazaré. Mas as portas se fecharam para todas as portas se fecharam para ele. Mas Maria reuniu esse grupo de irmãos debaixo de uma árvore e começou a falar sobre Jesus. As histórias que Jesus contava, que ela ouviu de Jesus, como que Jesus era, como que era esse reino de amor e de luz.
E determinado dia, o prefeito de Dalmanuta determinou que aquele grupo tinha que ir embora. Porque eles não podiam ficar ali e contaminar as pessoas. Eles tinham que ser expulsos da cidade. E Maria, diante da liberdade do ser espiritual que ela era, tinha que tomar uma decisão. Ou ficar em Dalmanuta, ou ir com esses irmãos. E ela tomou a decisão de acompanhar esses irmãos. Porque ela percebeu que a partir do momento que ela começou a falar do Evangelho de Jesus, aqueles rostos estavam mais serenos, estavam felizes, esperançosos. Porque quantas vezes Maria acolhia o abraço carinhoso da criança, o pedido de agradecimento de uma mãe, e quantas vezes muitos vinham rastejando até Maria, porque não conseguiam mais andar, beijando a sua túnica em agradecimento pelas palavras de esperança e de amor que ela tinha. Então Maria decidiu acompanhar o grupo de leprosos. A primeira noite eles passaram a relé. Na segunda, eles já conseguiram chegar numa cidade onde foram encaminhados a um vale de leprosos mais distantes. Na porta desse vale de leprosos, Maria se lembrou mais uma vez de Jesus e falou assim, com coragem. Ela adentrou no vale dos leprosos. E todos os dias à tarde ela reunia aquela turma de irmãos para falar do Evangelho de Jesus. E a partir daquele momento, aquele vale dos leprosos passou a ter uma atmosfera espiritual diferente, porque a esperança estava já no coração das pessoas. Aqueles contaminados, revoltados, rebeldes, já estavam serenando, já estavam resignados, já estavam aceitando a dor como oportunidade de desenvolvimento das virtudes espirituais. Aqueles outros irmãos já moribundos, que achavam que a morte era o fim, já viam como um portal onde o espírito preexistia e que sua jornada evolutiva continuaria. Mas passou um pouco tempo. Maria percebeu que a sua epiderme já começava a colorir-se com os sintomas da lepra. E ela entendeu. E ela lembrou mais uma vez de Jesus quando ela disse: o amor, o sacrifício do amor vai até o imolar-se. E seu espírito se regozijou-se. Porque agora o seu corpo foi utilizado, estava sendo utilizado para levar esperança a todos aqueles irmãos. Porque agora, em detrimento da sua felicidade espiritual, o seu corpo estava perecendo. Mas agora o que importa é as alegrias do ser espiritual, das virtudes acumuladas. Passado mais um tempo, Maria percebeu que os seus dias na terra estavam se finalizando. E ela sentiu saudade de alguns amigos, dentre eles João e Maria, que estavam em Éfeso. E tomou uma decisão de regressar, de ir até Éfeso e encontrar esses amigos para rever antes do seu retorno à pátria espiritual. Mas ela sabia que era uma viagem sem volta. E ela reuniu então todos aqueles irmãos e falou para eles que estava partindo. E deixou mais uma mensagem para aqueles irmãos. Uma mensagem de Jesus, uma mensagem consoladora. Que para vencer o mundo é necessário amarmos uns aos outros até o sacrifício de nós mesmos. Maria, mais uma vez, foi envolvida em eflúvios de amor e de paz. Muitos irmãos, ainda rastejando com muita dificuldade, traziam para ela algumas moedinhas esmoladas para ajudar ela na sua travessia, no seu sustento. E com muito amor, Maria saiu do Vale dos Leprosos e começou a sua jornada até Éfeso. Jornada difícil, onde passou por diversas humilhações, sacrifícios, muitas dores no corpo. Ela tentava se afastar das casas para não contaminar ninguém, não para ser alvo de humilhações, até que um dia ela avistou Éfeso, mas o seu corpo já estava cansado e ela se desfaleceu às portas de Éfeso. Mas a bondade de uma família de cristãos a acolheu. E nos próximos dias, entre a vida e a morte, Maria teve a oportunidade de rever os seus amigos queridos, dentre eles, João e Maria. Mas as dores já estavam lancinantes, ela estava com muita dificuldade em determinada noite. Quando seus amigos em volta do seu leito, rezando por ela, perceberam que o seu peito não mais arfava, mas o seu espírito já desfrutava as belezas espirituais em Cafarnaum, debaixo de uma copa de árvores, à margem do rio.
Maria ouvia o cantar dos pássaros, o vento em seu rosto, as águas banhando seus pés e sentia as vibrações dos seus amigos e de Jesus. Maria se voltou e avistou Jesus. E mais uma vez se ajoelhou perante ele e disse: Jesus. Jesus estendeu os braços para Maria e disse: Maria, tu vencestes a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te quero aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa mensagem de Maria possa ecoar no nosso coração, porque Jesus é o nosso mestre vivo e nós estamos aqui em um franco processo evolutivo, necessitados muito desse amor do Pai, através do exemplo das vivências de Cristo. Vamos a Cristo com coragem, porque Ele nos aliviará de todas as dores. Meus irmãos, então nesse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, do aprendizado, da proteção espiritual e de todo o tratamento que nós recebemos nesta noite abençoada. Senhor Jesus, que essa mensagem do Mestre Jesus, da parábola da grande ceia, que o exemplo de Maria de Magdala possa ecoar dentro das nossas almas, Senhor Jesus, porque não há desculpas para um espírito que se ama e que sabe, Senhor Jesus, da sua destinação. Que peguemos para nós o exemplo de Cristo, para que possamos transformar a nossa vida em um bálsamo para a vida de todos aqueles que estão em nossa vida. O professor Eurípides Barçanufo já diz que o Espírito é um monumento vivo de Deus e nós transformaremos através das nossas ações, pensamentos e palavras consoantes a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de tudo. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. A paz de Deus.